Onde você trabalhava lá, você era minoria ou tinha mais estrelas, mais pessoas que eram, que acreditavam em Jesus, que também passavam por essa situação de trabalhar e irem para a igreja ou não? Não, eu era a única. Eu era a única. Óbvio que existiam simpatizantes do evangelho, porque isso é muito normal hoje, né? Hoje é bonito ser crente. Todos nós temos algo a agregar, né? Então a árvore, ela gera sombra, sombra quer dizer descanso. Então, como que a gente é bom, a gente descansa o outro. Que corte. Amém. Não é? Aquilo que a gente é bom, a gente descansa o outro. É isso. Então, você que nos assiste, às vezes você está negligenciando algo que você flui, algo que você carrega, porque você acha pouco. Talvez até porque você já nasceu, cresceu com isso e você nem vê o valor que tem. Mas tem alguém precisando exatamente disso que você tem. Hello, hello, meu povo! Estamos começando um projeto muito maravilhoso que nasceu através do podcast do CaroCast, que é o A Mesa com Elas. Não sei se vocês se recordam, mas quando a Mariel esteve aqui pela última vez, que a Mariel já era minha sócia no podcast mesmo, né? Pessoa que mais gravou aqui, podia pedir música no Fantástico. E aí nós decidimos, né? Deus colocou no nosso coração, a verdade, para ter esse projeto, a mesa com elas, e a gente está trazendo sempre convidados aqui para vocês. Então, com muito amor e carinho no meu coração, quero apresentar para vocês minha sócia querida e nesse e em vários projetos, Mariel Batista, uma salva de palmas! Glória a Deus, né? Glória a Deus que esse projeto saiu, gente. Tem quantos anos aí? Uns 2 anos que a gente idealiza ter encontros como esse, continuar derramando daquilo que Deus fala através das nossas mesas. Porque vocês já acompanharam alguns episódios nossos e a gente sempre fala sobre isso, que nas nossas mesas saem cura, saem risadas, saem uns tapinha na cara, que sempre vem na parte da Carolina, tá? A minha parte é um abracinho. Não, às vezes eu tenho que dar um choque de realidade nela também. Não é sempre Mas, assim, às vezes mas a não. mesa sempre sai algo extraordinário. Eu digo que a mesa ela tem o poder de acelerar anos na nossa vida. Então é uma tarde, é uma conversa, é uma hora aqui que você vai passar com a gente na nossa mesa e que pode destravar coisas extraordinárias. E por isso nós vamos começar o nosso A Mesa com ela, com elas, com uma convidada mais que especial. Alguém que tem andado comigo aí, já tem mais de 1 ano, alguém que eu admiro a história de vida, eu admiro o testemunho, eu admiro as coisas que o Senhor tem feito através dela. E quando a gente teve essa conversa, vamos então dar start nesse projeto. Quem vai ser a primeira convidada? Eu já falei, Caio, eu tenho uma pessoa para o nosso primeiro episódio. E deu umas loucuras que a gente ia chamar uma outra pessoa que estava com compromisso no fim. Não teve o podcast antes, porque era para ser ela mesma. Então agora eu quero apresentar vocês a uma menina que é uma estrela, que é brilhante, uma menina que carrega Jesus através do seu olhar, através do seu sorriso, através das palavras, mas principalmente através da vida e das atitudes. Recebam com muito amor no nosso primeiro episódio de A Mesa com Elas no CaroCast, Estela Abreu. Aê, uma salva de palmas! Ninguém pegou café, não, para A gente mesmo bate, né? Nossa, que apresentação! Uau! E ela fez essa mesma apresentação para mim. Olha pra você ver que coisa boa, né? Estou muito feliz, honrada de estar aqui com vocês, né? Nesse primeiro A Mesa com Elas, eu tenho convicção que o Senhor vai falar no nosso meio, né? E é isso mesmo, eu creio muito nisso. Às vezes a gente pensa que é só um cafezinho, mas é nesse cafezinho que o Senhor, nossa, nos direciona tanto através da vida de uma amiga, né? Mas assim, eu acho que aqui a gente já pode até falar, né? Escolha bem qual é essa amiga, né? Que você vai ser direcionada, que vai te discipular, porque às vezes a gente acha que todo mundo tem algo para agregar, né, para ser essa multidão de conselhos ou de dar sabedoria, mas na verdade não, né? Então, eu sei que Deus vai falar aqui no nosso meio, porque eu sei que eu tô com mulheres, Mariel já edifica a minha vida, né, em cada nova temporada, em cada novo retiro, o simples caminhar e observar a forma que ela vive os ministérios que o Senhor entregou nas mãos dela, já edificam toda a minha vida. E hoje, nesse tempo aqui, eu sei que o Senhor vai falar com a gente, vai falar com quem está nos assistindo. Então, muito obrigada por me escolherem, muito obrigada
obrigada pela confiança de me trazerem, né, para a mesa com vocês. E vamos dar liberdade para o Espírito Santo, né, fazer o que ele tiver que fazer aqui. Amém. Estela falou algo que é muito precioso, porque agora, enquanto a Estela falava, isso veio no meu coração. A mesa ela é algo tão poderoso que é exatamente isso. Pode ser um lugar de aceleração de coisas extraordinárias, mas também pode ser um lugar de atraso. Sabe o que a palavra de Deus nos orienta? A não se assentar à mesa com os escarnecedores. Olha como isso é forte. Mas da mesma forma, a palavra de Deus nos diz que Jesus ele foi aos céus e ele está preparando uma mesa para que a gente tenha um banquete com os pais. Então, mesa é um projeto de Deus. Conexão é um projeto de Deus. Foi isso que o Senhor fez quando ele criou o ser humano. Relacionamento. Foi para isso que ele nos criou. Ele não fez porque ele não tinha mais nada para fazer, não, é porque ele queria essa relação, ele queria relacionamentos. E é por isso que ele deposita, digamos, 1% dele na Caru, 1% dele na Estela, 1% dele na Mariel. E quando a gente se conecta, a gente conhece outras facetas de Deus. A gente conhece atributos de Deus, a gente conhece características de Deus. Porque não existe um ser humano sequer que carregue 100% de Deus. Não existe. Não, Deus, ele não habita nos seres humanos. Veio Jesus em forma de homem e ele era Deus. Mas Jesus agora, ele ainda está preparando, ele vive, ele reina e ele está preparando para nós a nossa mesa, ele vai vir nos buscar, glória a Deus por isso. Mas na terra, nós, seres humanos mortais, nós não carregamos Deus na totalidade. Então, quando a gente se conecta com outras pessoas, e principalmente nesse lugar, porque esse é o lugar que eu acho que a gente tira as nossas máscaras e também as nossas armaduras. Mas é engraçado, se a gente for parar para analisar, quem criou esse copo? Foi o homem. Quem criou um carro, quem criou um microfone, mas quem criou a mesa? Foi o próprio Deus. Deus. Deus fez explicações diretas, né, para a criação da mesa. E se você for parar para olhar, a mesa ela permanece a mesma até hoje. Claro que, né, com às vezes um design inovador e tudo, mas o formato da mesa, a disposição, as cadeiras, como que elas, a altura, foi tudo planejado pelo próprio Deus. Então ele deixou tudo isso pra gente para quê? Para que a gente pudesse sentar, para que a gente pudesse compartilhar, para que a gente pudesse vivenciar de momentos incríveis à mesa. E a gente sempre falou muito isso. Na minha casa, eu cresci com essa tudo era resolvido à mesa. Tradição. Tudo, tudo. Então, assim, na minha adolescência, sabe aquela fase rebelde? Não sei se vocês tiveram, mas eu tive. Eu só tive. Até os 19 anos. Eu só mudei dessa fase. Minha mãe fala assim, hoje eu tenho um filho de 10 meses, é engraçado que ele é super simpático. Então, se eu tô com ele, ele é boca aberta. Tudo ele ri. Se eu vou abraçar alguém, ele dá os braços assim pra ir também. O José também é super simpático. Então, a minha mãe sempre falou assim, ai, Carolina, parece que você, até chegar na adolescência, né? Tomara que não fique igual, porque eu tive uma adolescência no qual eu era mais rebelde, mais assim, tudo. Enfim, a minha mãe sabia tudo o que estava acontecendo. Eu não conseguia esconder nem disfarçar quando eu sentava na mesa. Chegava da escola, íamos sentar na mesa no horário de almoço. Gente, quantas vezes eu tentava assim, por tudo disfarçar que estava tudo bem para minha mãe não vir com os questionamentos ou qualquer coisa. Aí teve um belo dia que eu falei, hoje passou. No final, todo mundo terminou a refeição, minha mãe, você espera aí que a gente tem que conversar. Deus conta tudo pra minha mãe à mesa, não vão se disfarçar nada. Então, assim, a minha criação sempre teve isso. Ela sempre conseguiu observar, sem eu ter falado nada, mas ela conseguiu observar pelos meus gestos, pelo meu jeito de comer, pelo meu jeito de sentar, pelo meu semblante, o que eu realmente estava transmitindo internamente, né? Por isso que é tão especial quando a gente está tendo um novo nível em Deus, a gente prestar atenção nas nossas mesas. Eu conheço já um pouquinho do testemunho da Estela, mas eu queria que ela compartilhasse com a Caru e também com vocês que estão aí em casa um pouquinho de como foi, Estela, essa transição. Porque Deus fez uma transição na tua vida, te arrancou de certas mesas, te assentou em outras e ele fez um mover sobrenatural. Então, se tu puder contar um pouquinho como foi esse processo na tua vida e o quanto que as amizades elas são importantes para que tu viva os projetos de Deus aqui na terra.
Sim, eu vou tentar ser sucinta, porque a história é muito grande, né, do que era a Estela antes e o que é a Estela depois, mas eu acho que vale mais falar da Estela de hoje, né. Mas, de fato, eu vim de uma carreira profissional de muito sucesso, né. Eu busquei muitas mesas e conquistei todas elas, né, em pouco tempo. Então eu sou uma menina que desde muito nova já gostava de foto, vídeo, e aí desenvolvi ali uma carreira como bailarina, depois uma carreira como miss, depois uma carreira como modelo. Saí de Minas Gerais, fui para São Paulo, onde eu moro até hoje, né, e lá eu comecei a estudar interpretação, me tornei uma atriz formada, e lá os acessos a muitas mesas, por conta da profissão, eram muito naturais, né. Até porque eu creio que, por ver os meus pais muito pastorais, né, porque eu sou filha de pastores, eles me ensinaram sempre o poder do relacionamento. Então eu sempre fui uma menina que amei me relacionar, amei conversar, amo gente, e até por isso eu creio que hoje eu vivo o ministério, né, porque você, quando você é líder de algo, você tem que ser acolhedora, né, as pessoas querem acesso a você, querem receber uma oração e tudo. Então o fato de eu ser muito, naturalmente carismática e ser aquela menina que tudo pergunta, curiosa, então acessos foram sempre muito naturais, e esses acessos me levaram a muito sucesso profissional, porque a maioria dos trabalhos que eu fiz, os maiores trabalhos que eu fiz na minha carreira, foram através de conversas, não foram através de uma grande agência que me levou para um trabalho, não. A maioria foi quando as pessoas me conheceram naturalmente. Então, nesse tempo de carreira profissional, que eu cheguei até a trabalhar com o Faustão por 6 anos, né, então trabalhei na Globo, depois fui pra Band com ele, tanto no balé quanto reportagem, tive acesso, fiz novela também bíblica, gravei José do Egito na Record. Nesse tempo todo de sucesso profissional, eu nunca deixei de crer em Jesus, né, eu nunca deixei de ser uma menina que falava de Jesus aonde eu entrava, então isso era muito natural, eu nunca tive vergonha de falar da minha fé, de falar de Jesus. Só que o meu envolvimento com a carreira era tanto que faltava tempo para ler uma palavra de Deus, para me aprofundar mesmo, né, porque o Senhor, ele sempre nos chama para mais profundo, né. Então se a gente está vivendo essa temporada hoje, daqui a pouco, o que está nos suprindo hoje não vai suprir mais. Na próxima temporada a gente vai precisar ir mais fundo em Jesus, né, para se encher mais, para transbordar num nível a mais que ele vai nos cobrar. Então, o meu tempo era tão dedicado na carreira profissional que faltava tempo para dedicar em Jesus e para dar espaço para ele fazer de fato o que ele queria fazer, né. E talvez essa seja a realidade de muitas mulheres que nos acompanham hoje, né, nesse podcast. Às vezes a mulher ela já tem uma essência tão poderosa de Jesus, né, estava falando, né, que cada um carrega 1%, 1%. Às vezes as meninas que nos acompanham hoje já carregam algo precioso do Senhor, só que não será externalizado se não der espaço, né. Hoje em dia, muito se fala assim, né, quando você chega numa igreja, falam assim: "Dá lugar, dá lugar", mas tem muita gente que não tá dando lugar, e era essa a minha realidade. Tanto é que na época eu nem enxergava que eu já era uma evangelista, mas eu já levava muita gente para Jesus. A minha mãe falava assim: "Ó, a sua amiga lá que você levou para Jesus, tá mais firme que você, batizou, largou o mundo, tá mais firme que você". E eu, de fato, eu levava muita gente para Jesus sem nem perceber. Então eu levava para igreja, eu levava para célula, e aí, eh estou em São Paulo tem 12 anos, foi uma carreira de 10 anos, até que um dia, 1 mês depois de me desligar do Faustão, porque lá dentro da TV o Espírito Santo começou a me incomodar, coisas que eram tudo bem, que eu vestia a personagem, que assim, a minha carreira lá no Faustão era assim, eu chegava lá, agora eu sou bailarina do Faustão, então eu vestia o figurino, eu dançava, depois eu colocava minha roupa e ia para a igreja. Muitos domingos, essa foi a minha realidade, entendeu? Eu vestia assim como essa aqui é uma faceta da Estela, terminou, agora eu volto a ser a Estela e vou lá para a igreja. Só que o que era tudo bem para mim, o Espírito Santo começou a me incomodar. Então a roupa que era tudo bem, agora já não era tudo bem mais. Eu vestia o figurino, eu não sabia onde que eu enfiava a minha cara de vergonha, entendeu? E aí Só te interrompendo, mas na onde você trabalhava lá? Você era minoria ou tinha mais estelas, mais pessoas que eram, que acreditavam em Jesus, que também passavam por essa situação de trabalharem ali, irem para a igreja ou não? não, eu era a única.
Eu era a única. Óbvio que existiam simpatizantes do evangelho, porque isso é muito normal hoje, né? Hoje é bonito ser crente, Sim. né? Hoje, glória a Deus, a gente vê mulheres lindas, né? Levando o evangelho. Por isso, até que eu não abandonei esse meu perfil de gostar de moda e tal, porque isso aproxima mulheres que são esse mesmo perfil e que amam a Jesus, né? Então, existiam sim meninas simpatizantes que eu falava de Jesus, que eu dava as mãos, né? E a gente orava antes do ao vivo. Então elas vinham, se abriam comigo, as que já eram casadas, às vezes estavam enfrentando alguma coisa do casamento, se abriam comigo, e eu era só uma menina. Muito mais imatura do que eu sou hoje, porque eu vejo que o Senhor, aos tempos, ele tem me amadurecido, né? Até porque agora eu já tenho 30 anos, né? Então a idade vai chegando, né? Eu comecei no Faustão, eu tinha 23. Então muda, né? Bastante de 22 para 30 anos. Eu acho que a mulher, ela dá um salto, né? Mas não tinha nenhuma menina assim que era nascida e crescida na igreja igual eu fui, né, com a influência, ótima influência dos meus pais, né, que me instruíram muito bem nos caminhos do Senhor e que eu louvo a Deus até hoje por isso. Mas eu era que engajava lá. Então tinha uma célula na época que eu convidava elas, eu levava, eu insistia, eu mandava mensagem no WhatsApp. Então eu tinha essa veia evangelista porque eu queria que elas conhecessem Jesus, que ainda que fosse numa forma rasa, era o que me sustentava sozinha em São Paulo. Então eu tinha prática de orar, eu tinha prática de fazer livro dos sonhos, sabe, de anotar o que eu queria viver e tal. Só que eu creio que era uma escolha que eu vivia pela escolha dos meus pais. Então era a única realidade que eu conhecia. Só que eu não vivia 100%. Eu tinha um pé onde eu frequentava balada, onde eu, eh graças a Deus, eu não tive uma vida de loucura, de droga e de bebida. Eu, inclusive, nesses ambientes, eu era a diferente, eu era estranha, entendeu? Eu era a sã, que muitas vezes até falava de Jesus, até nesses ambientes. Então, eu acho que eu era uma morna e distraída, entende? Eu estava muito distraída, muito com os olhos fixos na carreira profissional, que estava dando muito certo, que estava dando muito bem, que as portas iam se abrindo e que as coisas iam acontecendo. Quantas vezes eu não fiz esforço nenhum para fazer, sei lá, o videoclipe do cantor sertanejo, que a gente tá aqui em Goiânia, né? O cantor sertanejo super conhecido. Simplesmente acontecia. Simplesmente eu estava lá, né? E aí, o que era tudo bem, já não era tudo bem mais. Então eu colocava um figurino, eu ficava envergonhada. Aí eu comecei a ser perseguida lá dentro do balé. Entendeu? Tipo, excluída, eu ficava de canto e aquilo começou a me incomodar. Então chegou um tempo que eu ia para o trabalho chorando e saía do trabalho chorando. E eu comecei a orar, falava: "Deus, eu acreditei que o Senhor tinha algo aqui para mim. Eu acreditei que isso aqui ia ser a virada da minha carreira", porque o Faustão, ele saiu da Globo e foi pra Band, teve um investimento muito grande de dinheiro, de mídia. Então eu acreditava que todas ali receberiam esse up, né. Então eu acreditava que aquilo ali seria a virada da minha carreira, da minha estabilidade financeira e tudo, só que não. Foi ali que parece que as escamas foram caindo dos olhos. Então eu estava lá dançando música secular, nesse tempo eu batizei no Espírito Santo, não sei como. Então eu estava dançando música do mundo e minha cabeça orava em línguas. Então começou a dar um monte de nó na minha cabeça, e isso me fez sair de lá. Eu abri mão. Foi a primeira renúncia. Só que quando eu renunciei nessa época, eu nem sabia que eu viveria ministério. Eu renunciei porque já não estava sendo saudável para mim. Eu, nesse tempo, eu adquiri uma esofagite nervosa, porque trabalhava demais, quase não via a luz do dia. Então foi um período bem, assim, eu acho que de alerta. Hoje eu entendo, na época eu não entendia, mas eu creio que o Senhor, ele foi trazendo sinais para me tirar de lá. Porque o Senhor, ele sabe o que é bom pra gente, né, até quando a gente não sabe. E aí eu saí e um mês depois, eu já usava muito o meu Instagram para falar de Jesus. Por exemplo, eu ia num culto que a Mariel pregasse. Aquilo lá me tocava, eu chegava em casa, abria meu celular, gravava um vídeo de 15 minutos, pregando o que a Mariel tinha entregue lá, e postava. E, gente, esses vídeos engajavam tanto. O povo amava. Isso há 3, 4 anos atrás dava 50 mil views, Aham. entendeu? E o povo, nossa, eu senti tanto Deus, eu aprendi tanto, nossa, essa é a sua melhor versão, não sei o quê. E eu fazia isso, era a forma que eu falava de Jesus nas redes sociais. E aí, eu eh, fui num evento lá, tipo uma Herbalife da vida, era uma empresa de chás naturais e tal, para ser influenciadora. Então eu fui contratada para postar feed, que eu estava lá, postar stories,
E era um evento de palestrantes. Só que no tempo do almoço, à mesa, com o casal que era cristão, eu falei um pouco do meu testemunho, eles falaram, você precisa subir lá e falar isso aqui. Todo esse povo que veio aqui hoje precisa ouvir isso. E aí eu falei, tá bom, eu vou. E fui com medo mesmo. Porque na época eu falava muito assim para seguidores, né? Não existe não consigo. Quando Deus está no negócio, ele te capacita e você consegue sim. Então entenda, se Deus está no negócio e vai com medo, porque na hora ele vai te usar. Eu falava muito isso, sem nem entender, né, gente? Eu não entendia muito isso, mas eu falava. E aí isso me engajou aí com medo mesmo. E aí eu lembro de chegar nesse púlpito enorme, era um evento para umas 400 pessoas, num hotel muito bonito lá em São Paulo, no Grand Hyatt, um palco assim, de fora a fora, enorme. E aí eu subi e eu falei, bom, pessoal, como vocês podem ver, aqui não tem uma foto minha, não tem o título dessa mensagem, eu tô aqui em obediência ao Senhor. E aí eu falei da fé dos meus pais, que eles me ensinavam desde nova, e que hoje eu tinha a minha fé para orar e para clamar ao Senhor. Comentei que eu tinha sido curada na perna com 1 mês de idade, porque eu nasci com uma enfermidade, o Senhor me curou com a fé dos meus pais. Eu ouvi esse testemunho dela. Uhum. No dia que eu conheci ela, foi ela ministrando isso. Pois é, da perna, né, que o Senhor me curou e me deu a perna com problema, passou a ser melhor do que eu não tinha problema, e eu dancei a vida inteira, e eu desfilei, eu fiz tudo com essa perna, né, até hoje. E falei que eles precisavam, né, como vendedores, ser árvore na vida dos clientes deles, que eles tinham algo a agregar, todos nós temos algo a agregar, né? Então a árvore ela gera sombra, sombra quer dizer descanso. Então, com que a gente é bom, a gente descansa o outro. Você flui numa coisa, Que corte. Amém. não é? Aquilo que a gente é bom, a gente descansa o outro. É isso. Então, você que nos assiste, às vezes você está negligenciando algo que você flui, algo que você carrega, porque você acha pouco. Talvez até porque você já nasceu, cresceu com isso e você nem vê o valor que tem. Mas tem alguém precisando exatamente disso que você tem. Então, no que você é bom, você vai descansar o outro, assim como a árvore que gera sombra, e sombra quer dizer descanso. Eu sempre falo, Mariel, que falar, ler, escrever para a gente é natural. Mas se você for ver quantos analfabetos ainda tem no Brasil, gente, a gente entende que a gente tem algo simples a agregar. É tão simples ler e escrever, quantos anos a gente não é bom nisso, né? E também os dons que o Senhor nos entrega, para a gente é natural, mas para o outro é sobrenatural. Olha o cajado de Moisés, ele andava com aquilo todo dia, mas embebado da unção do Senhor, olha tudo o que fez. Abriu o mar, fez o Nilo virar sangue, não é? Fez água brotar da rocha. Então foi isso que eu falei lá para eles, da árvore, ser sombra, gera descanso. Então que eles estavam vendendo um produto, mas eles podiam devolver a autoestima para quantas mulheres? Através de um chá que vai desinchar e tal. Foi isso. Quando eu desço do púlpito, tinha 3 mulheres me esperando. Aí elas falaram assim, nossa, você transformou isso aqui num culto. Eu senti a unção de Deus nesse lugar. Eu fui tocada, eu precisava te ouvir. E aí, nessa hora, Jesus falou audivelmente nesse ouvido aqui: é desse jeito que eu vou te utilizar. Eu ouvi Jesus falando. E eu nunca tinha experimentado algo palpável assim. Eu cria porque eu cria. É aquela coisa, você crê para depois ver. Então eu acreditava naquilo e ponto. Mas eu nunca tinha experienciado algo assim, real, palpável. E aí foi muito natural. Eu ouvi e pensei, tá, se Deus vai me usar em cima de um púlpito, com o microfone na mão, falando dele, eu vou ter que mudar muita coisa. E aí eu cheguei em casa e comecei a apagar metade do meu Instagram. Então eu falo que o arrependimento da minha vida, ele foi visível, porque eu olhava no meu Instagram e eu me arrependi, e eu apagava, porque eu falava, como que eu vou deixar essa foto aqui e vou pregar num lugar, eu vou falar de Jesus num lugar, vai dar um nó na cabeça da pessoa, porque ela vai falar, não, mas aquela ali, essa aqui, mas essa daqui, aquela ali, ela tá falando de Jesus, mas ela tá postando essa foto, não. Então eu comecei a apagar e excluir da minha vida tudo que não glorificasse ao Senhor, tudo que competisse com a mensagem do Evangelho. Preciso dar um adendo. Isso, por favor, gente, vai falando, porque eu falo muito a história longa, então vocês cortam e aí falando. Deus tem falado muito isso no meu coração. E na semana passada, eu estava reunido em um grupo de mulheres e eu estava falando exatamente o que a Estela vivenciou.
Quantas vezes, Maria, Deus dá uma palavra, um direcionamento, igual Deus falou para Estela. Deus falou, ela escutou de maneira audível, né? Deus falando que iria usar ela naquilo ali. E o que que a Estela fez? A Estela, ela acreditou naquela palavra do Senhor e ela se moveu. É isso. Porque muitas vezes eu falei para as mulheres, eu falei assim, quantas pessoas morrem com promessas do Senhor sem essas promessas terem, sabe, sido cumpridas? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela não se moveu. E quando a gente escuta algo dos céus, que a gente escuta algo do Senhor e a gente não se move a partir daquela palavra, a gente não tem fé suficiente. A gente mostra uma incredulidade. Porque se Deus te deu um direcionamento, Deus te deu aquela palavra, você tem que começar a trabalhar naquilo. Se Deus falou, eu vou te usar dessa maneira, você vai simplesmente sentar e ficar esperado falando, uma hora Deus não, você vai abrir a Bíblia, você vai começar a meditar. Eu sempre falo assim, ó, Carol, que a parte natural, a parte sobrenatural do milagre, ele faz. A parte sobrenatural daquilo que precisava ser feito na vida da Estela, soprar o nome dela, apresentar pessoas, a parte sobrenatural Deus faz. Mas a parte natural a gente precisa fazer. Então, o que a gente falou sobre Moisés? Moisés andava com o cajado. Deus falou para ele, bate esse cajado. Moisés precisou bater, fazer a parte natural. E isso aconteceu na minha vida também. Eu posso deixar de testemunho também. Porque eu me converti em 2013 e 2014, na virada de 2013 para 2014. Em 2015, um ano depois de convertida, eu não era nem batizada ainda. Eu tava vivendo, sabe, aquele início da fé que tu não sabe o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Eu recebi uma palavra de que Deus ia me usar nas redes sociais. Uma profeta que eu nunca tinha visto na vida chegou e falou assim: ó, Deus me mostra que ele vai te usar nas redes sociais. Mas é tanta gente que tem atrás de ti. Olha que loucura, né? 10 anos atrás, 2015. Tremendo. Aí o que eu pensei? E o que é rede social? YouTube? Há 10 anos atrás a rede social era o YouTube, né? Então, assim, o Instagram tu usava pra botar filtro na foto só. Falei, o quê? Eu vou comprar uma câmera e eu vou começar a gravar vídeo pro YouTube. Falando o quê? Não sei. Mas se Deus falou que ele vai me usar nas redes sociais, alguma coisa eu preciso fazer. Fui lá, fiz um canal, comecei a postar testemunho. Gente, hoje eu fui no culto e eu senti isso. Comecei a gravar. 50 fatos sobre a minha conversão. Comecei a falar, sabe, só coisas assim. Porque eu falei, gente, eu preciso me mover nessa palavra. Eu tenho uma promessa, então eu preciso me mover em direção a ela. Demorou 10 anos, praticamente, para eu viver o que eu tenho vivido. Mas é aquilo que eu prego e que eu preguei durante esses 2 anos de retiro, que nós precisamos ser antes de ser para fora. A gente precisa viver. Então, antes de ter um reconhecimento, antes de ter seguidor, antes de ter um canal bombado, antes de ter um podcast mais ouvido no Spotify, enfim, antes disso, a gente já precisa ser, porque quando o tempo de Deus chega, a gente já tá fazendo. É isso. Porque o povo fica esperando chegar o tempo de Deus, mas não se preparou para o tempo de Deus. Exato. Então, imagina se eu estivesse esperando o tanto que eu ia atrasando os planos de Deus na vida, não só minha. Porque quando a gente se cala, muita gente está perdendo. E quando a gente não se move em direção à nossa promessa, outras pessoas estão perdendo, porque a nossa promessa não é sobre a nossa vida. A promessa na vida de Esther, o lugar onde o Senhor colocou Esther, não era sobre Esther. Era sobre o povo que Esther ia salvar. Então tem um povo atrás da Mariel. Quando eu me calo, esse povo tá perdendo. Tem um povo atrás da Carolina. Quando ela se cala, o povo tá perdendo. Tem um povo atrás da Estela. Quando a Estela se cala, aquele povo tá perdendo. Então Deus entrega uma promessa muito tempo antes dela se cumprir. Daqui. Em realidade, Pra gente se preparar, gente. Assim. as maiores promessas que eu recebi do Senhor, eu estava vivendo situações totalmente opostas ao que a palavra falava. Então, eu já conversei com pessoas, por exemplo, que falaram assim: eu tenho palavra de Deus de que eu vou falar para as nações. Eu pergunto, irmã, você tem passaporte? Não, ainda não tirei. Quanto tempo tem que Deus te dar essa palavra? Foi no ano passado, 1 ano. Até hoje você não tem coragem de tirar o passaporte. Até hoje você não tem coragem de abrir a Bíblia, de começar a meditar na palavra de Deus, sendo que ele falou que iria te usar. Então, assim, as duas maiores experiências da minha vida, daquilo que o Senhor ministrou no meu coração, eu estava vivendo realidades opostas. A primeira foi quando eu estava separada e meu marido estava passando por momentos de crise. Ela casou 2 vezes com o mesmo marido. Eu não era mesmo, porque os não, não não são mais humildes. Exato.
Então eu passei por esse momento muito difícil, que foi assim que nós nos convertemos, tanto eu quanto o meu marido. E no momento que eu estava divorciada, a primeira vez que eu entrei a uma igreja, um profeta estava nessa igreja, ele falou para mim assim: eu não vejo. Ele não sabia nada, obviamente. Eu cheguei lá e na hora que eu entrei na igreja, ele já veio na minha direção, assim, meu Deus, o que está acontecendo? Ele colocou a mão sobre mim, começou a orar, e ele falou assim: eu não vejo uma cama quebrada, eu não vejo uma cama separada. Eu vejo que o Senhor vai usar a sua família, o seu casamento vai ser um grande testemunho para essa nação. E na hora que ele falou isso, pensa, eu estava separada, meu irmão. E ele me entregou essa palavra. E foi a partir dessa palavra que eu falei assim: Senhor, quer saber? Então, já que é isso, tá aqui, toma minha vida, toma tudo, faz o que o Senhor quiser fazer. E Deus fez. Aleluia. Deus foi lá e Deus transformou, Deus restaurou, Deus fez tudo novo. Então, assim, foi a primeira vez foi a primeira vez que eu entendi de verdade na pele que eu poderia sim confiar na palavra de Deus, sabe? Que a palavra de Deus, que Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para dizer que aquilo vai acontecer e aquilo não acontece. E aquilo aumentou a minha fé em um nível tão grande que a segunda vez, mais do que nunca também, Deus me deu a palavra de que eu teria mais filhos. Eu já tinha o José e Deus me deu essa palavra. Naquele momento que Deus me deu essa palavra de que nós teríamos mais filhos, tanto para mim quanto para o meu esposo, nós ficamos, né, falando, nossa, glória a Deus, e a gente começou ali naquele movimento, orando e tudo, e depois que Deus me deu essa palavra, eu tive 2 perdas. E aí, a segunda foi totalmente complicada, mas eu sabe da história, e aí depois que eu perdi essa, eu estava com 5 meses de gestação. Todo mundo falava para mim, já, para que você vai ter de novo? Não, você já tem um filho lindo, maravilhoso. Até o meu próprio obstetra falava, não tenta ter filho por agora e tudo mais, mas eu tinha uma palavra de Deus. Então, todo mundo que falava ao contrário para mim, eu falava assim, eu tenho uma palavra de Deus. E eu acreditei tão fielmente naquela palavra que hoje está aí meu filho com 10 meses para a honra e glória do Senhor. Mas eu poderia ter sido uma incrédula e ter falado assim, Deus me deu essa palavra, mas mediante a minha situação no momento, mediante tudo que aconteceu, eu acho que não é para mim, vou parar por aqui, meu marido vai operar. Eu poderia ter me movido ao contrário da palavra, mas não, eu decidi acreditar. Então, eu acho que as pessoas têm que, sabe, aquecer o coração com essa fé. Cara, quem tá te falando não sou eu, não é a Mariel, não é a Estela. Se essa palavra vem do Senhor, se é do Senhor, creia nela de todo o seu coração e se movimente a partir daquela palavra. Amém. Sim, a palavra do Senhor, a promessa do Senhor, ela nada mais é para nos fortalecer. Sim. O Senhor, ele vem e ele derrama dessa promessa e ele dá um vislumbre do futuro para que a gente não esmoreça no caminho, para que a gente não desista do propósito dele no caminho. Então, ele fala para que a gente tenha fé naquilo. E eu tô com uma mensagem que eu tô, assim, aqui mastigando para montar, porque ela é muito forte. Mas o Senhor fala muito firme comigo sobre essa questão de fé. Porque hoje em dia a gente vê, assim, coleções de joias fé. Usa um anelzinho fé, um pingentinho fé. Fé no quê? Porque a fé na fé é morta. Eu tenho fé na fé. Eu tenho fé. E aí a gente vai lembrando nas palavras do Senhor. Eu tenho fé no Senhor. Eu tenho fé que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu tenho fé no Deus que não se arrepende, que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu tenho fé porque a fé é a certeza das coisas que a gente ainda não vê, mas que a gente acredita. Isso é fé. Então, eu não sei como você chegou aqui nesse podcast. Talvez você tá ouvindo toda a nossa história e tá ficando feliz pela nossa conquista, mas você esteja vivendo uma realidade completamente diferente. Então você tá vendo aqui alguém que tá vivendo já a realidade da promessa, já tem o filho nos braços, tá vivendo a realidade da promessa, já influencia pessoas, tá vivendo a realidade da promessa, já fala para uma multidão, mas você ainda tá no processo. Só que você não caiu nesse lugar da toa. O processo, ele é o que liga você da sua circunstância até o cumprimento da promessa. Isso é o processo.
E é no processo que a sua fé ela é estabelecida e firmada, não na circunstância, mas no dono da circunstância, no dono da promessa. Então você não precisa só ter fé que aquilo vai acontecer, você precisa ter fé em quem prometeu que aquilo viria a acontecer. Porque Deus ele promete coisas e às vezes a gente acha que vai ser do jeito que a gente pensou. Não, vai ser do meu jeito. Eu já coloquei aqui na cabeça, se Deus vai me usar, vai ser desse jeito. Meu YouTube, gente, nunca virou outro. Meu YouTube tá lá. Do lado aqui o YouTube da Mariana. Meu YouTube tá mais parado que água de pano. Já deu até dengue lá no YouTube. Porque às vezes a gente idealiza que vai ser daquela forma. Então não foi no YouTube, foi de outras maneiras. Por isso que a nossa fé não tem que estar em coisas. Exato. Não tem que estar em formas, porque o nosso Deus, ele é multiforme em graça, em sabedoria. Ele faz infinitamente mais. Aquilo que não entrou no nosso coração, que não entrou no nosso pensamento, ele já tem preparado. E a maneira como Deus faz é a maneira que ele, apenas ele sabe, ele tem as escolhas, né, de como vai fazer na vida dela, da Mariel, porque uma coisa eu tenho muito no meu coração, irmã, você ficar se vitimizando só vai convencer pessoas, mas não vai mudar o seu destino. Então, assim, se Deus te colocou algo ali, você tem que se mover, você tem que. Se a gente for parar, se eu fosse parar para analisar a minha situação mediante uma palavra, eu ficava utilizando, mas vou tentar mais, não, eu já tive. Já passei por 2 situações difíceis, eu imaginava assim, ó, na minha cabeça. Deus me deu palavra, que eu terei mais filhos. Então tá, amanhã eu já vou estar grávida, neném vai nascer, tudo certo. Não foi assim, né? Foi um processo de 3 anos. Que eu passei por todo esse processo, depois que o Senhor me deu a palavra, hein, irmão. Foram 3 anos. E ainda foi pouco, se a gente for olhar para isso na Bíblia, né? Imagina a história de Sara, a história de É legal ler a Bíblia, porque a gente já sabe o início, o meio e o fim, né? Mas, assim, para quem viveu, não Sabe que eu reparo? Muitas pessoas, elas falam assim, eu não tenho nada. Não tem nada. Porque às vezes a pessoa que tá, as mulheres que estão, né, nos acompanhando, elas estão vendo e falam, nossa, mas Deus falou no ouvido da Estela. Mas Deus usou a boca do profeta para falar com a Mariel, mas comigo nunca aconteceu isso. Eu não tenho nenhuma palavra, eu não tenho. E você estava falando aí, o Senhor me lembrou da viúva pobre. Porque quando o profeta chega, ele pergunta para ela, o que você tem? Uau. Ela fala, eu não tenho quase nada, senão um pouquinho de azeite. Foi no quase nada que ela tinha que o sobrenatural aconteceu, né? Então, quase nada não é nada. Quase nada das mãos do Senhor é o suficiente para fazer milagre. Quase nada não é nada. Então, se você que nos acompanha tem quase nada, se você é quase nada, ainda tem esperança para você. Amém. Não é? Porque é no nosso quase nada. O Senhor, ele me pegou num tempo que a minha identidade estava no buraco, ainda que eu tivesse na televisão, que eu fosse admirada, às vezes, por tantas meninas querendo viver aquilo que no íntimo não era positivo. Era só uma casca, que a minha identidade estava no buraco, estava no lugar errado. Então, se você, eu vou até repetir isso, se você é quase nada, se você tem quase nada, o Senhor pode usar esse quase nada. E é nesse quase nada que ele é Deus, né, gente? É esse quase nada que dá espaço para ele fazer o sobrenatural que ele fez com essa viúva, que tinha quase nada, senão um pouquinho de azeite, mas trazia vasilha, enchia vasilha, trazia vasilha, enchia vasilha e não acabava. Ela vendeu tudo e se reergueu, né? Então, não, inclusive, se compare com a história da Mariel, com a história da Carol, com a história da Estela. Seja sensível aos detalhes do Senhor, porque o detalhe na minha vida foi, de fato, ouvir. É desse jeito que eu vou te utilizar e eu agir, como foi dito aqui, em cima dessa palavra. Mas qual será o detalhe que às vezes já aconteceu na sua vida que você não reparou ainda? E que já é esse quase nada para o Senhor fazer o sobrenatural. A gente precisa estar sensível, porque se tem algo que eu tenho visto na Bíblia, gente, são os detalhes do Senhor. Eu vou te falar uma coisa certa na Bíblia, ainda quero te dizer mais, porque eu escuto muito isso. Ai, Carol, eu não tenho nenhuma promessa sobre a minha vida. Não tem, irmã. Não tá lendo a Bíblia. Abre a Bíblia que você vai ver inúmeras são as promessas que o Senhor tem para aqueles que creem nele. Então, você tem promessas sobre a sua vida.
Todos nós que acreditamos no Senhor temos promessas. E eu me movo a parte delas, porque eu falo para o movimento andar de união, né? E aí, o que me ajuda a andar todas as vezes? Eu lembro das promessas de Deus sobre a minha vida que ainda não se cumpriram. O dia que essas promessas se esgotarem, eu não ando mais. Entendeu? O dia que você chegar, eu falo, acabou, agora eu vou andar só de carro mesmo, porque acabou as promessas. Não, por enquanto. Ó, Entendeu? antes da gente finalizar, que eu acho que nosso podcast aqui já tá bem longo, né? Não, eu quero calma lá. Eu quero, mas eu quero fazer uma pergunta específica para a Estela. Tá. Estela, eu já li um livro, não sei se vocês já leram, mas que tem o título Deus que Destrói Sonhos, né? Tu já leu? Não. Tu já leu? Deus que Destrói Sonhos? É um livro muito legal, assim, muito bom para nos fazer refletir. Mas não entrando no mérito do livro, se é certo, se é errado e tal, mas eu vejo hoje em dia muitas pessoas, inclusive, que pararam de sonhar, sabe? Ah, eu quero agradar a Deus, então eu não vou mais nem sonhar. Como se sonhar fosse errado, entendeu? Como se realmente nós tivéssemos um Deus lá, carrasco e coisa. E a Estela tá contando sobre isso, que ela almejou esse sucesso na carreira dela e que Deus foi levando ela para o outro lado. Então, eu costumo dizer que não tem problema em sonhar, mas que nós precisamos ter sabedoria para sonhar os sonhos de Deus. Eu sempre falo sobre isso. E aí, Estela, eu quero que tu conte pro povo de estar aqui. Como que é ter um Deus que destruiu os teus sonhos, mas que agora tu tá vivendo os sonhos dele? Porque muitas vezes a gente para só nisso, né? Ai, Deus destruiu meus sonhos. Como se fosse um amor, sabe? Mas como é a honra, a glória da segunda casa? Porque na vida de Jó, por exemplo, foi isso. Deus foi lá, Jó era super, sabe, um homem que tinha conquistado coisas, que tinha uma família linda, vários filhos, muitos amigos, muitos bens, e houve uma destruição de sonhos ali para Jó. Ele ficou lá embaixo né? Mas Deus veio e restaurou tudo. Esses são os sonhos de Deus, sonhos de restauração. Eu vivo sonhos de restauração. Carol vive sonhos de restauração e a Estela também. Então Deus destruiu mesmo meus sonhos de ser advogada, juíza, biriri, barará. Mas hoje eu vi os sonhos de Deus. Como foi para a Estela ter os seus sonhos destruídos e agora viver os sonhos de Deus? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né, na verdade, né? Porque nós somos tão limitados, né? A verdade é que sonho de criança mesmo sempre foi casamento e filho, né? Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Como você falou, né, a gente não pode parar de sonhar. Esse é um sonho que eu não deixo de sonhar, porque eu sei que é o sonho do Senhor para todo mundo, né? Deus é o Deus do casamento, Deus é o Deus da família. Então é um sonho, eu não desisto de amar, eu não desisto de me dedicar quando eu tô com alguém. Eu sonho, eu me vejo, eu vejo a Mariel com os filhos dela, eu olho, meus olhos brilham porque eu já vejo o que eu sei que eu vou viver. Sabe? Eu vejo a Mariel e o Gui, sabe? Carregando essa renca de criança e fazendo um ministério. Gente, eu acho isso a coisa mais linda. Porque todo mundo é ótimo te dar desculpa, né? Ah, porque eu não vou, porque meu filho carrega o filho. É o pai que manda no filho ou é o filho que manda no pai, né? Então, eu não deixo de sonhar mesmo com isso. Mas eu vejo que eu vou no casamento da Estela. Amém! Eu vou, essa morte levada. Cuidado com vida. Se ela não te chocolate, ai, eu sabe, eu profetizando. Eu queria comer meus filhos. Amém. Mas, Mariel, eu vejo que, sabe aquela história de, né? Deus me libertou de mim. Eu vejo que essa virada de chave, né, do Senhor ter reformulado, porque tudo que eu vivi nos meus sonhos, hoje ele usa para a glória dele, né? Então, ele estava me preparando o tempo todo na minha carreira para que hoje eu comunicasse o evangelho, para que hoje, se eu danço para Jesus, se eu comunico para Jesus. No meu processo, embora tenha sido muito desafiador, porque foi uma vida nova, eu não vejo um processo de dores, assim, sabe? Que eu tive que chorar muito, que eu tive que sofrer muito. Parece que foi muito prático, sabe? Eu entendi e fui mudando, e ele foi estando comigo, e foi um tempo de muita aceleração. Pensa, eu conheci a Mariel a minha segunda vez pregando.
testemunhando, né? Contando a minha história. Aí ela volta pra Goiânia e fala aqui, conheci a história dessa menina, ela precisa vir pra Retiro. Aí eu venho pro Retiro, passo Só servir. ajudar como voluntária. Isso, fiz de tudo. Fui líder de quarto, servi comida, ajudei a limpar banheiro, porque lá eu acho lindo isso que eles fazem. Porque eles trazem e a gente faz tudo, a gente participa de todas as etapas. Porque às vezes se vier aquele que só quer microfone, né? A casa vai cair no primeiro dia. Então ali é verdade, porque o Retiro ele trata a gente em tudo. Isso é muito positivo, né? A gente quer servir o reino, então vamos servir em tudo que precisa servir. E aí, no último dia, me deram uma oportunidade para testemunhar lá. E aí eu pedi, Maria, você me abençoa? E antes de eu testemunhar, ela já profetizou na minha vida que se eu tinha viajado muito como atriz, Deus ia me fazer viajar muito mais no ministério. E isso aconteceu porque, terminando ali, eles me convidaram para fazer a tour que rodou 24 estados do Brasil naquele ano, em 2023. A gente ficou 39 dias dentro do ônibus. A Mariel com barrigão da Glória, e a gente foi pregando em igrejas, a gente só não foi no Amazonas, em Roraima e no Amapá. O resto, tudo a gente foi. Então, eu vejo que eu vivi como se o Senhor pisasse no acelerador e falasse assim, agora eu vou te usar, porque agora você está no centro da minha vontade. Então, para mim, foi muito gratificante poder, e é até hoje, né, fazer parte do plano perfeito do Senhor. Eu não me acostumo, eu sou chorona, todo início de turnê eu fico chorando, porque eu falo, Senhor, podia ser qualquer outra menina, olha quantas meninas já vivem ministério, já são cheias do Senhor, e o Senhor me escolheu para esse tempo. Então, sendo mais pontual na sua pergunta, para mim tem sido maravilhoso, eu não estou falando que é fácil, eu continuo abrindo mão de tudo o tempo inteiro para viver a agenda de Deus, para estar aqui essa tarde com vocês, e vocês que já têm marido e filhos sabem muito melhor do que eu o que é isso, né? O que é abrir mão, mas eu vejo uma vida com Deus constantemente, dia após dia, a gente perdendo para ganhar, perdendo para ganhar, perdendo para ganhar. E por que que eu acho tão maravilhoso o que eu estou vivendo? Porque antes, o que eu vivia era para Estela. Então, era um sucesso que era para Estela, era um aplauso que era para Estela, era um dinheiro que era para Estela. O ministério de Jesus não. Ele usa tudo nosso para servir o outro. Então, se a menina que canta bem, ela canta para que o que está lá sentado na igreja, no último banco, seja abençoado. O profeta, ele vai e profetiza para o outro. Então, tudo que eu faço hoje para Jesus é para a expansão do reino, é para fazer Jesus famoso, mas é para que o outro seja curado, é para que o outro seja sarado, é para que o outro seja liberto. Então, isso é muito poderoso. Você viver uma vida que tem a ver com o outro, não só com você não render nada, mas derramar no outro. E o que eu vejo é que se nós estamos nessa mesa aqui hoje, né, muito legal, achei muito legal vocês terem me chamado para esse tema, porque o Senhor tem me lembrado muito de Mefibosete, sabe? Eu me vejo Mefibosete, porque os meus pais foram Jonathan na minha vida. Jonathan pega, cuida de Davi, salva Davi, depois de muito tempo, Davi manda trazer Mefibosete para sentar na mesa. Então, o Senhor tem me mostrado muito hoje que muitas mesas que eu tenho sentado, que muitos países que eu tenho visitado, não tem nada a ver com o preço que eu estou pagando esses 3 anos. Tem a ver com os 15 anos de ministério que os meus pais viveram e derramaram e pagaram preço e fizeram que tem sido um adiantamento para mim. Então, os meus pais, caros, nunca saíram do Brasil, eles não têm nem passaporte, eles são desses que não têm nem passaporte. E só esse ano, com a Maria e com o Gui, eu pisei em 14 países. Então, eu tenho visto isso e eu achei interessante trazer aqui porque fala da mesa, né? Às vezes as pessoas que estão nos assistindo nem entendem o que eu estou falando aqui, né? Mas Jonathan era muito amigo de Davi. E aí o pai de Jonathan, Saul, começa a perseguir Davi. E Jonathan avisa Davi, vai por lá porque senão vai dar ruim para você. Meu pai vai te pegar. Então ele livra Davi. E aí mais para frente Davi se torna o rei de Israel e ele manda saber se tinha alguém da família de Jonathan para ele honrar. Se tinha alguém da família de Jonathan que era para mandar trazer para sentar na mesa do rei. E aí Mefibosete, o que deixaram cair, que era ele tinha um aleijado, tinha uma perna problemática.
é trazido para sentar num lugar de honra do lado do rei. Então eu me vejo nessa mesa atualmente, sabe, Mariel? Sentada em lugares, acessando casas. O Encontro com Jesus, que é o ministério, né, que Deus me entregou para cuidar lá em São Paulo, tem dias que eu recebo gente que eu falo: Jesus amado, eu sou tão pequeno. O Senhor trouxe eu para pregar para alguém que é muito melhor do que eu, que já vivi isso há não sei quanto tempo. Ou o Senhor traz pessoas muito específicas, ou muito é, com uma condição financeira muito over a que eu sempre vivi, a que eu nasci, ou com um poderio, né, muito poderosa, às vezes na política, ou sei lá, em alguma coisa influente, que precisa ser abraçada, que precisa ser cuidada, e que às vezes uma igreja ou outra igreja não vai ter um tato, mas como eu já vivi muito tempo nesse meio profissional, o Senhor coloca lá para eu receber em amor, para eu cuidar, para eu orar. Ah, Estela, ora aqui na casa do fulano, do cabeleireiro, não sei o quê, que na mídia tá bombando, mas que internamente está podre, está depressivo. Então eu vejo o Senhor me levando em mesas, em casas, em acessos, e que não tem nada a ver com o preço que eu estou pagando. Pode ter até ali 1%, mas tem a ver com a minha mãe, que viveu santidade, que só teve um marido, que pastoreou por 14 anos. Eu lembro da minha mãe fazendo velório, da minha mãe fazendo um monte, da minha mãe fazendo célula. E que hoje sou eu que estou vivendo um ministério de uma flecha lançada, né? Por aspas desse Senhor, né? Eu até fiquei arrepiada aqui agora, porque quando a Estela, eu não conheço, né, a história dela, tô conhecendo aqui junto com vocês, mas no início, quando ela começou a contar que ela foi bailarina do Faustão por muitos anos e os pais dela eram pastores, na hora me veio assim no meu coração de quão forte foi sempre essa intercessão dos pais dela na vida dela. Por quê? Eu tenho várias amigas que também passaram pela televisão, né? Eu até gravei um podcast aqui com uma grande amiga que ela conta a história dela. E eu achei muito diferente a da Estela. Porque ela mesma falou que por mais que ela vivenciou durante muitos anos sendo bailarina do Faustão, ela tava ali com a roupa de bailarina, depois ela trocava, e mesmo se ela ia pra igreja, que ela já frequentou lugares do mundo, com balada, mas, né, não usava droga, fazia isso, aquilo, e tudo. Então, você observa o cuidado de Deus guardando ela até em ambientes que ali poderiam, né, focar, envolvido um propósito ali de uma pessoa, que é, em regra, o que a gente vivencia, que a gente vê isso, porque eu não sei vocês, mas eu não testo minha carne. Eu tenho um medo danado. Então, assim, eu falo assim, sempre gosto de falar isso, eu converso muito isso com meu marido e tudo. Eu já vi pessoas que eram tão fortes na fé, sabe? Pessoas que têm unção do Espírito Santo e que às vezes pensaram, falaram assim, não, eu vou trabalhar em tal lugar, vou estar em tal ambiente, mas eu vou ser forte, eu vou conseguir. E não conseguiu. Eu digo assim, ó, tira Jesus da Mariel, sobra lixo. Exato. Sobra lixo, eu volto a fazer tudo que eu fazia quando. É de verdade, gente. Se eu sou quem eu sou, se o meu caráter é dessa forma, se os meus valores, não tô falando éticos e morais, mas os meus valores, princípios, são porque tem Jesus dentro de mim. Porque eu já me desviei. E eu voltei com a mesma lama. Então eu sei quem eu sou sem Jesus. E eu sei que nada que tem de bom em mim vem de mim, vem de Jesus. E eu sou igual a Carolina. Eu fui me converter aos 19 anos, então eu cresci no mundo, sempre bebi. Já fui com 18 anos, fui diagnosticada como alcoólatra, minha mãe estava comigo. Então, quando eu me converti, eu falei assim, eu não bebo mais. Sim. Não significa que é pecado, sabe? Hoje em dia a gente ainda vive muito nisso. Ai, será que é pecado beber? E o vinho? Ai, não sei o quê. Eu não faço porque eu sei onde a bebida me leva, sabe? Eu sei o que eu sou quando eu dou lugar para esse lugar. Então, talvez para mim é a bebida, para outro é um poder, para outro. Então, excelente o que a Carolina tá falando. Não é roupa. É isso. Tem mulheres eu já escutei vários testemunhos que a mulher fala assim, nossa, olha as roupas que eu usava antes, hoje eu fico constrangida, sabe, de olhar e tudo. Então assim, eu acredito que o Espírito Santo, ele envolve a gente, ele nos toca em áreas diferentes. Então você não testa aquela área ali que você sabe, você sente Jesus naquela área aí, minha irmã. E eu sempre levei isso comigo. Se você vai num chiqueiro, você vai sabendo o quê?
você vai se sujar. Então, você vai com essa consciência. Então, eu sempre pensei dessa forma, sabe? Cuidado, gente, com os ambientes que você frequenta depois que eu me converti. Eu sempre tive preocupação com o ambiente, porque eu sei que o ambiente sempre foi uma área que afetou muito a minha vida, a minha casa, a minha família, sentar com escarnecedores. Então, assim, hoje eu não sento, eu deixo de ir em inúmeros lugares, porque eu sempre pergunto pro Senhor: Senhor, é para que eu esteja nesse lugar? Se eu não sentir paz, eu não vou. E eu posso, teoricamente, segundo a visão do mundo, só que eu não olho com esses olhos, ai, cara, você pode perder muita coisa por deixar de estar num ambiente, às vezes até profissional, de estar fazendo um networkzinho que o pessoal ama. Mas eu entendi algo que Deus falou muito, muito forte no meu coração. Eu devo ir até onde a minha essência em Deus me permite. Passou daquilo ali, se tá me gerando um desconforto, irmão, não vai, deixa que Deus vai fazer. Seja a paz de Deus. Exato. Então, assim, Nosso coração. não vou. Pode acontecer. E eu já testemunhei muito sobre isso, sabe? A Estela começou falando que a maioria dos trabalhos que ela conseguiu foram através de relacionamento, que ela não precisou de uma agência e tudo. É o que eu vivo hoje. É um cumprimento de uma palavra de Deus sobre a minha vida. A maioria hoje do meu trabalho, nós executamos obra. As obras que nós pegamos é tudo conexões do Senhor, que Ele falou que mandaria. Eu não precisei, sabe, às vezes me submeter a algo que vai me tirar da minha essência para conseguir uma obra, para conseguir um trabalho. Não, tudo aquilo aí o Senhor tem encaminhado, em obediência a Ele. Eu falo muito isso, né? Que tem aquela coisa, né? De preciso do QI, né? Quem não é visto não é lembrado. Aí eu substituí. Eu falo assim: quem não é visto não é lembrado, risca essa frase e escreve: quem anda com Jesus é inesquecível por vários. Não é? Porque é o Senhor quem lembra, é o Senhor quem convence. Gente, José, quem que lembrou que ele interpretava sonho depois de um tempo? Sim, O Senhor, ele coloca na cabeça, ele lembra. A Maria poderia ter ido lá, me ouvido, nem me conhecia. Entende? Poderia ter Até pra podcast fez, não foi por nada. Foi tipo assim, foi Deus que falou assim, ó, vai ver isso. Eu posso falar, gente, eu sou zero entrona. Os meus pais, eles me educaram de um jeito que às vezes eu pareço até formal, o povo fala. E não é, eu sou muito simples. Mas eu tenho um bloqueio assim, ó. Se não me dá abertura, eu vou consigo entrar. Ainda mais com as coisas de Deus. Eu não acho errado, tá? A pessoa que tem ministério lembrar, ó, eu tô aqui, eu tô disponível. Se quiser, eu posso pregar lá na sua igreja, mas eu não consigo, eu só vou quando Deus faz. Se não for Deus que me leva, que me traz, eu não consigo. Então isso é maravilhoso, porque aonde Deus me leva, eu sei que não foi a força do meu braço, que não foi lembra de mim, eu tô aqui, me chama, me convida, eu não consigo ser assim. Então eu comecei a falar isso, que QI, o quê? Que preciso do QI? Não, se eu ando com Jesus, ele vai me colocar na cabeça daquele trabalho, daquele podcast, daquela igreja, daquele congresso de mulheres. Mariel veio e a gente se falou super pouco lá. E aí eu lembro deles me convidarem num retiro antes, eu não pude vir por sei lá que motivo na primeira vez, e eu falei, não vou lembrar de mim, perdi uma oportunidade, vocês me convidaram de novo, no tempo certo aconteceu, e eu pude, né, viver tantas turnês, estamos aí agora numa nova turnê, e tem sido maravilhoso, eu tenho que honrar essa mulher aqui também, sabe, porque a gente tá falando de mesa, a Mariel me trouxe pra mesa dela, né, e não só eu, como todo esse time que ela e o Guilherme têm colocado à mesa para ensinar, para discipular e para compartilhar conosco os acessos que eles têm. Porque são um casal muito querido, um casal que as igrejas amam, e eles poderiam viver isso com a família deles, e glória a Deus, mas não, eles pegam e levam a renca junto com eles. Jesus por filho. Não é para que o Senhor nos use. Então, eles pegam e abrem a mesa deles para a gente sentar e para Jesus nos usar. Né? Eu tenho vivido uma aceleração, cara, depois que eu passei a conviver com eles, a importância da mesa. E muitas vezes eles não estão falando, não. Muitas vezes eu, graças a Deus, com 30 anos, com maturidade, estou reparando. Deixa eu ver como que a Maria lida com aquilo ali. Deixa eu ver como que o Guilherme faz aquilo ali. Estou reparando, estou aprendendo. Jesus nem sempre falava. Jesus, ele tocava, vivia, e quem estava em volta aprendia, recebia, né? Então, às vezes, a mesa não vai nem ser física, né? Mas vai ser a vida na vida, que é muito falado hoje em dia, né? Que é o caminhar junto.
E ser seletivo mesmo, porque às vezes a gente acha que a gente tem que falar sim para todo mundo, porque vão esquecer de mim, porque vão excluir, porque eu não vou estar, porque o hype. Cara, a gente não precisa. Muito, gente. Ultimamente, não, mas nossa, quanto tempo que eu não te vejo, você não vai mais nada, menina. Eu falei, então, Jesus não tá mandando, né? E Jesus, ai, agora nesse Jesus mandou. Jesus falou, agora quando? Quando Jesus manda, minha irmã, estou lá firme e forte. Mas fora isso, eu tenho entregado a minha agenda para o Senhor. amém. E é isso. Você falou isso, me lembrou de algo. Às vezes a gente tá em tanta mesa com pessoas e a gente não tá à mesa com o Senhor também, né? Porque a gente precisa se sentar com o Senhor constantemente, né? Para saber o que Se ele não tá sentado, se levanta, né? É, Se ele não faz parte da conversa, se ele não estaria ali partilhando daquilo, não vale a pena falar. Isso. Carolina, faz aquela pergunta mais especial, assim. Faz uma daquela do sonho dela. ai, meu pai, posso fazer de novo? Tá bom, eu faço uma e vou depois de outra. Bom, então pra gente caminhar, né, pro encerramento aqui, a gente vai ter que gravar outro com ela também, né, pra falar mais. Senão É muito bom, gente. Foi dormir, aí eu volto pra Goiânia. Com calma pra passear, tá? Vocês precisam me apresentar a Goiânia no olhar de vocês, tá? No passado de conversa atrás, eu quero conhecer Goiânia pra longe. Com uma ótica das minhas amigas. Minha casa está à disposição, né, gente? Eu e Maria, a gente prepara cafezinhos em casa. Maravilhoso. Saber que eu e a Mariel, a gente também estreitamos os laços. Eu recebi um convite da Mariel para fazer parte de uma série, não é a mesa, não, a mesa. E era para qual que era o assunto que era para falar? Sobre a importância da mesa. Aqui, você tava fazendo com as mulheres, não é? Ou não? Foi a minha primeira Ela vez. tem gravada. Ah, gravada, tá. Você tava E a Carol Foi da hora esses show. dias, né? Ah, não, era fruto, né? A gente foi na igreja do Freud. Ah, tá. Mas foi. Aí eu chamei a Carol pra ela ensinar a fazer um workshop sobre mesa posta. As mesas postas da Carol é outro nível, tá? Ela eleva o padrão. Eu só vou na mesa da casa dela, porque eu não tenho coragem de levar ela na minha casa. Eu vou Eu vou várias vezes, mas eu vou te convidar. Está no próximo, você está na mesa conosco na minha casa. Tá bom. Mas tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer para todos os convidados aqui do podcast. Eu gosto de saber o que Deus tem falado no seu coração nesses tempos. O que Deus tem ministrado no seu coração. E se através disso, se você poderia deixar uma mensagem para todas as pessoas, para as mulheres que estão nos assistindo, nos ouvindo, com tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no seu coração. O que você poderia falar para elas hoje? Deixa eu pensar, que Deus fala tanto o tempo inteiro, né, gente? Ainda mais quando a gente tá fora de casa. Todas as vezes que eu saio assim, né? Inclusive, nós fomos ministrados lá em Paris, né? Nós fomos para ministrar, mas o pastor ministrou ao nosso coração e aquela mensagem ficou no meu coração e na minha cabeça, né? Que toda vez que a gente vai, né? Primeiro, uma coisa que eu tenho dito muito, porque eu tô vivendo essa aceleração, né? E às vezes eu falo, Jesus, eu preciso parar, porque eu preciso ficar só com Jesus agora. Muito a gente tem falado e encorajado mesmo, né? Mulheres, homens, jovens, a ir. Mas o primeiro convite do Senhor é vinde. Eu vejo que nós estamos numa temporada acelerada em todas as áreas, até para quem não vive ministério, né? Para quem é casado, para quem é solteiro, a gente está sempre fazendo, entregando e vivendo, né? Mas o primeiro convite é venha a mim. Então, a primeira coisa que eu tenho para deixar para as mulheres, e se tiverem homens também que nos acompanham, é não deixem de ir ao Pai, porque saco vazio não para em pé. Eu não tenho como entrar em mais uma turnê, vão ser aí 15 igrejas, se eu não me engano, se eu constantemente não ir aos pés da cruz, não me encher do Senhor, não dar tempo para Ele falar, não meditar na palavra para eu ter para eu ter para entregar. Então eu tenho falado muito isso pro grupo que caminha comigo, né? Vai pro Pai, vai pro secreto, gasta tempo, mas aquele tempo que você não tem despertador, que você não tem pressa, que você vai colocar um louvor, que você vai adorar, que você vai cantar, que você vai orar em línguas, se abasteça para depois você ir. Porque tudo bem, o evangelho tem uma parte que fala, né? Pobre enriquecendo os outros. Eu já vivi isso.
Porque na minha vida pessoal, ano passado, eu vivi algo muito desafiador, que tinham dias que eu estava pobre. Só que eu estava tão cheia do que é Jesus, que eu entendi que a minha vida pessoal não importava naquele tempo. Que eu precisava receber da fonte e transbordar do mesmo jeito. Não era sobre a Estela pessoalmente estar bem, pessoalmente estar feliz. Se eu creio num Deus que morreu por mim, ressuscitou, que é a minha esperança viva, eu não posso parar. Eu preciso continuar. Não é sobre estar bem, feliz ou não. Mas ai de mim se naquele tempo eu não estivesse indo ao Pai, indo ao Pai, indo ao Pai, para que mesmo nos dias maus eu ainda tivesse algo a entregar, eu ainda tivesse fé. Então a primeira chave aqui, digamos, é não deixe de ir ao Pai. Ainda que você esteja num ritmo acelerado, entendendo as demandas do Senhor e respondendo às demandas do Senhor, né? E quando eu falo essas demandas, às vezes, amada, sua demanda é o ministério que essas lindas vivem, né? Casamento, maternidade, cuidado dentro para depois ir por fora, não negligenciar a casa. Eu tô louca para viver mesa posta, tô doida para viver isso daí, né? Mas não deixe o vinde para depois. Nós precisamos estar indo ao Senhor constantemente, o tempo inteiro. É, e aí eu tinha alguma outra coisa para falar lá de Paris. Nós fomos ministrados lá e aquilo tocou muito ao meu coração e foi muito poderoso. Foi como uma recarga lá que eu vivi. Que ele fala de Abraão, né? Que o Senhor convidou Abraão para sair, para ir, e que era muito mais sobre quem Abraão se tornaria do que ele estaria falando. E eu acredito muito nisso. Que quando o Senhor, ele nos tira da zona de conforto, ele nos tira, porque assim, tem gente que interpreta mal, mas o Senhor tirou Abraão de uma terra próspera e levou ele para uma terra seca. Então, eu vejo isso na minha vida, o Guilherme mesmo, às vezes quando o Guilherme vai me apresentar, ele fala assim, Deus não tirou a Estela de um lugar qualquer não e fez ela crescer, não, Deus fez ela, tirou ela de um lugar alto profissional e pôs ela num lugar que me colocou para engatinhar realmente, num lugar pequeno para eu crescer em Deus, né? Mas num lugar muito maior do que o que eu vivia antes. Então, às vezes, o Senhor ele vai nos tirar de uma área estável, de uma área confortável, de uma área onde está dando tudo certo, e vai nos mandar ir para um lugar que, às vezes, é sequidão. Mas aquele que carrega algo do Senhor transforma o deserto em oásis, em paraíso, porque Canaã foi o que foi por conta do que Abraão carregava, entende? Não era a terra que era próspera, era ele. Era ele reformado, reajustado nas mãos do Senhor para transformar aquele lugar. E isso não é só para Abraão, é para cada um de nós. Então eu sempre falo, né, que os processos de dores que o Senhor nos permite viver não é para matar. A dor que vem do Senhor não é para matar, mas é para nos levar num lugar de aperfeiçoamento. Então, se a gente dá espaço, ele nos aperfeiçoa, ele nos ajusta para que em qualquer mesa que a gente sente, algo se transforme, algo novo vindo do Senhor seja gerado. Então, o que eu quero dizer para as mulheres que nos acompanha é: primeiro, não resista. Se o Senhor está te chamando, vá, mas entenda esse processo que ele tá te reciclando, te melhorando. A minha marca, né, Estela Abreu Joias, veio até desse lugar de escolher um material reciclável, isso aqui é alumínio reciclável. E por que que eu escolhi esse material? Porque eu tenho sido uma Estela reciclada nas mãos do oleiro Deus. Então, eu quis trazer isso, porque isso daqui, ele foi martelado, ele foi torcido para se tornar valioso. Então, a mulher de Provérbios só existe quando ela passa pelas mãos do oleiro e é reciclada, reajustada, transformada. O Senhor tira camadas, o Senhor põe camadas. E aí, essa mulher aprovada, aí sim ela faz diferença. Aí sim ela é aquele termostato, que aonde chega muda a temperatura. Então, por que que a mulher é edificadora do lar? Porque o lar pode tacar em uma mulher, está na mão dela. Ajudar o marido, trazer uma visão aguçada que o marido não tem, porque a mulher tem uma sensibilidade que o marido não tem. É cuidar bem da criança. Se a criança está doente, gente, eu vejo a minha mãe é uma médica sem fazer medicina, porque minha irmã teve tanto problema quando criança que a minha mãe aprendeu tudo de tudo de saúde.
Então, tá na mão da mulher isso, né? Então, estarmos sensíveis e não resistirmos, porque o Senhor, ele nos tira e nos leva, né, nessa época que o pastor pregou, é quando nós estávamos em Paris. Então, ele falava, menina, você veio aqui, você veio sim entregar uma palavra, entregar um louvor, mas repare no que o Senhor fará em ti. Então, todas as vezes que eu vou, Caru, todas as vezes, Mariel, que a gente vai, eu volto outra Estela. Nessa última turnê, eu orava, né? Tem um momento na turnê que a Mariel ministra sobre cura, e aí nós podemos ir lá orar, impor as mãos sobre as mulheres, declarar cura física, cura emocional. E quando eu orava, o Senhor me deu uma frase tipo assim: é a presença entrando e a dor saindo. É a presença entrando e a enfermidade saindo. E eu orava, e oro assim, e depois eu oro e falo assim: Espírito Santo, enche essa mulher de uma forma que eu ainda não fui cheia. Toque essa mulher de uma forma mais real do que a própria pele dela, de uma forma que eu ainda não vivi. Quantas mulheres eu tenho visto sendo cheias, caramba, e tremendo? Eu nunca vivi isso. Mas eu creio que eu vou viver, porque eu tenho essa fome. Eu já parei de me achar não espiritual, porque antes eu falava, eu não sou espiritual, nada, eu não caio, eu não tremo. Deus mudou, virou essa chave em mim. Porque se pessoas têm sido edificadas através do meu sim, do quão pequeno eu sou, mas do quão reverente eu sou ao Senhor, eu sou espiritual, sim, eu carrego a marca do Senhor. Mas eu oro, e quantas mulheres eu vi na turnê, e quando eu voltei lá para o Brasil para estar às quartas-feiras no Encontro com Jesus, que é esse movimento que eu tenho, que depois você que está acompanhando pode até olhar lá para você conhecer, eu sou o Encontro com Jesus, que é o ministério que Deus me entregou para cuidar. Eu volto, nessa turnê especificamente, eu voltei carregando algo do fogo do Espírito Santo. Porque eu toco, eu declaro, e a pessoa recebe, a pessoa cai, a pessoa treme, a pessoa começa a falar assim: Jesus, não me deixe sair desse lugar, tua presença é maravilhosa. Eu acredito que a pessoa está ali de fato, vendo anjos, vendo, né, a presença do Senhor, porque depois eu pergunto, né, o que aconteceu? A pessoa curiosa, aí ela fala, eu senti uma presença que eu nunca reconhecia, né? Então eu vejo que, de fato, e quando a gente vai servir ao Senhor, ele nos transforma, ele nos entrega algo, ele nos leva para outro nível. Então, esteja sensível, mulher, para identificar o que o Senhor está te entregando nessa temporada. Ainda que de desafios, ainda que de deserto, ainda que de instabilidade, ainda que ele tenha te tirado de um lugar que estava maravilhoso, você está te levando para um lugar que você nem sabe qual é esse lugar. Identifique e flua, receba o que o Senhor quer te entregar, deixa ele te reciclar para você ser uma joia lapidada nas mãos do oleiro e poder viver a real estação que o Senhor tem para você. Não importa se for verão, se for inverno, se for tempo de plantio, de colheita, né, se for tempo de tristeza ou de gozo, desde que Jesus esteja contigo, você tem tudo. Porque quem tem a presença tem tudo que precisa. Amém? Acho que é mais ou menos isso. Glória a Deus. Para finalizar, então, a última agora, não vai ter pergunta, agora é a última. Estela, vamos voltar aqui no podcast. Na nossa mesa com elas. Aleluia, irmãos. O que você estará vivendo? Declare em nome de Jesus. Vamos profetizar. Esse é o nome profético. A Estela vai falar de algo que ela quer estar vivendo. Vamos por aí um prazo de 1 ano. Sim. O que você aí em casa quer estar vivendo? Leve os pés do Senhor. Senhor, qual é o sonho que tu tem para mim para esse próximo ano? E eu quero que a gente tenha isso como um memorial de fé. Porque na próxima vez que a Estela vier aqui, a gente vai recapitular o que ela declarou. E eu creio que ela vai estar vivendo infinitamente mais. O que você quer estar vivendo? Eu quero estar com uma aliança desse. Ah! Eu quero ser mais uma que sobe na tour, sabe? Quando eu mostro as minhas fotos, quando eu mostro as fotos, aí eu vou falar, mas hoje, aqui, agora, casada, evangélica, essa é a palavra de Deus, essa é a minha melhor versão. Essa casada, né? Com filhos, eu acho que talvez não, porque eu quero casar e quero desfrutar o casamento, né? Porque a gente já se guarda tanto tempo, então eu quero viajar, eu quero levar ele para viajar comigo, para viver ministrar num monte de lugar. Inclusive no Chile ele vai estar.
Já vai. Ele vai casar. Será que o pedido de casamento não foi claro? Vai querer. Gente, eu quero a edição disso antes do Chile. Não vai, Camila. Estaremos hoje. Sabe onde? Deixa eu te contar uma coisa, minha irmã. A única vez que eu fui convidada para participar de um podcast, quer dizer, eu participei de um podcast como entrevistada, me fizeram uma pergunta assim, me perguntaram assim, Caru, depois de tudo que você passou, você acredita que você ainda vai ter mais filhos? Você ainda tem essa vontade no seu coração? E tá lá no meu Instagram, quem não viu, pode ir lá ver. E eu falo assim, ó, até cresci nessa hora, ela me perguntou para assim, eu não acho que eu vou ter mais filhos. Eu tenho certeza que eu vou ter mais filhos. Porque a palavra de Deus fala que eu serei mãe novamente. E eu falei aquilo com tanta fé e com tanta força que minha irmã, no dia que eu falei, acho que foi dia 27, 28, eu fiz um vídeo com alguém no meu Instagram. Exatamente 3 meses depois, naquele mesmo dia, no dia 27 ou no dia 28, estava eu nos Estados Unidos fazendo um teste e descobri que eu estava grávida. Olha, nossa. Se passarem 3 meses depois da minha declaração profética no primeiro programa, né? Então, tá ligado aqui na Terra. Amém. Tá ligado? E vocês vão no casamento, tá? Tchau, gente. Já vai começar a orar. Essa profecia. Amém. Glória a Deus. Não sei nem se vai ser no Brasil esse casamento. Isso aí, mas aqui ela chega. Itália, comigo. Vai ser. Nós vamos pra Itália. Igual Itália! É motivo. Então, no dia do casamento da Estela, vocês vão ver a gente fazendo uma retrospectiva a mesa com elas, ó, primeiro. Depois vocês comentem aí, né? O que vocês acharam, se vocês acham que vai dar bom o nosso quadro. Se vocês querem mais da nossa mesa com elas, quem você quer que a gente esse quadro, vocês coloquem indicações aí, curtam, compartilhem, mandem para todas aquelas mulheres solteiras que ainda sonham em casar, que ainda sonham viver os sonhos de Deus. Encaminha esse podcast, encaminha o nosso momento aqui de mesa entre amigas, e agora você fez parte da nossa mesa. Isso. Pessoal, muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez a Estela pelo seu coração disponível, por estar aqui, por ter derramado tanto, né, nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, o seu ministério. Que você seja a boca do Senhor aqui nessa terra. E nós estamos aqui ansiosos para tudo aquilo que o Senhor há de fazer sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. É isso que nós profetizamos. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer através do seu ministério. Amém. Amém. Amém? Muito obrigado pela companhia de vocês, por estarem conosco até aqui. Encaminhe para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Um beijo e até a próxima.